Bom, agora que o Sparkle foi introduzido na última aula e no primeiro vídeo dessa aula vocês aprenderam como montar um servidor local para que vocês pudessem implantar a ontologia de vocês para realizar consultas Sparkle, eu vou mostrar agora alguns comandos avançados para fazer consultas mais específicas na ontologia de vocês. Tá? Então o primeiro que eu vou mostrar é o comando count, quando ele misturado com o group by e o having. Depois eu vou mostrar os comandos avg, max e min, e por último eu vou mostrar o comando ask para fazer consultas no Sparkle. Então vamos lá. Então uma combinação são desses comandos, o count e o group by. O que o group by faz? O group by ele agrupa as triplas que elas possuem um determinado valor para uma incógnita. E uma vez que você faz esse agrupamento, que você cria grupos de triplas, você pode utilizar o count para contar quantos elementos possuem cada grupo. Então aqui basicamente, esses são os comandos que são utilizados para agrupar e contar dados de acordo com uma incógnita ou condição. Então aqui eu tenho um exemplo. Imagine que eu queira construir uma consulta que agrupe e conte o número de cidades por país na DBpedia. Então, basicamente, aqui eu selecionaria uma incógnita country, certo? Só que aí eu também selecionaria uma incógnita chamada city, e aí eu poderia muito bem fazer essa combinação de triplas, certo? Que a incógnita city aqui, ela é uma instância da classe city, e a partir do predicado country eu poderia selecionar o país de onde essa cidade faz parte. Mas aí eu não parei aí. O que eu fiz foi agrupar todos os resultados pelos valores da incógnita group, certo? Então ele vai agrupar múltiplas cidades para cada país, só que aí ao invés de eu imprimir o país e as cidades, no caso aqui eu passo a contar as cidades, tá? Então aqui ele vai me retornar um número, que é o número de cidades agrupadas por cada país que ele mostrar nos resultados. Vamos rodar essa consulta lá no endpoint do DBpedia. Então aqui eu posso fazer select, certo? Country. Aí eu vou fazer a contagem de cidades por país. Então aqui no where, eu vou falar que cidade, ela deve ser uma instância da classe city, certo? Do DBpedia. E além disso, cada incógnita de cidade ela tem uma relação com um objeto aqui que eu vou chamar de país, né? Incógnita country, a partir do predicado DBO country. E aí o que eu devo fazer aqui é colocar um group by por país. Se eu rodar agora, ele me retorna os valores. Ainda o que eu poderia fazer é utilizar um order by pela contagem. Certo? Estão os resultados, então, ordenados crescentemente, de acordo com o número de cidades que está registrado para cada país. Bom, também poderia fazer uma busca dessa na minha ontologia que eu criei para essa aula, que eu subi aqui no meu servidor FUSEC. Eu poderia, por exemplo, agrupar o número de funcionários que trabalha para cada empresa. Lembrando que na minha ontologia eu tenho duas instâncias de empresas, que é a Uzi Minas e o Google. Então eu podia fazer aqui, tem uma incógnita empresa, certo? E aí eu quero fazer a contagem do número de empregados por essa empresa. Eu começo aqui o where, então eu vou falar que o empregado, ele trabalha, certo? De acordo com a propriedade de objeto que eu tenho, em empresa. Terminar, e aí o que eu posso fazer é um group by por empresa. Certo? Vamos rodar para ver o que eu obtenho aqui. Aqui eu tenho o resultado, certo? Uzi Minas tem um funcionário e o Google BH tem 3 funcionários. Ok? Bom, ainda na combinação de count e group by, eu posso colocar um outro comando que é o having. E esse having ele pode ser utilizado para filtrar dados de acordo com o resultado do agrupamento. Então vamos supor que lá na minha pesquisa no DBpedia, eu queria fazer a contagem de cidades por país, mas aí eu só quero retornar os valores ou os países que tenham mais de 10 cidades registradas. Então aí depois do group by o que eu posso fazer é utilizar o having.
Então vamos demonstrar. Então aqui eu tenho meu exemplo anterior, certo? Então aqui depois do group by, o que eu posso fazer é colocar o having, e aí eu falo, olha, eu quero que a contagem de cidades aqui ela seja maior que 10. Ou seja, me retorna todos os países que tenham mais de 10 cidades registradas, e aí eu quero que faça a ordenação decrescentemente, ou seja, para os países que têm mais cidades registradas para os que têm menos. Então vamos rodar. Então está aqui o resultado, certo? O país que tem mais cidades é os Estados Unidos, com 920, a Índia, e se eu for lá no fundo agora, eu só tenho os países que têm mais de 10 cidades registradas. E eu poderia fazer a mesma coisa para a ontologia que eu criei. Então aqui eu poderia falar, olha, só quero que retorne aquelas empresas que elas têm mais de um empregado, certo? Aí nesse caso, por exemplo, ele não vai imprimir a Uzi Minas. Se eu vim aqui, ele só imprime o Google BH. Outra coisa que é possível fazer é achar a média, o valor máximo ou o valor mínimo de um conjunto de triplas utilizando esses comandos aqui, que é o AVG, o max e o min. Então, por exemplo, vamos dizer que eu pergunte qual que é a população média, máxima e mínima dos países registrados na DBpedia. Então, eu poderia fazer essa consulta aqui, onde eu tenho uma incógnita population, e aqui eu falo que país ele tem uma população total de tanto. Então, vamos ver o que ele vai retornar. Então, aqui tem uma variável population, certo? Vamos supor que é uma incógnita. Aí eu quero achar todas as instâncias que são do tipo país e que elas tenham a população total population, certo? Vamos ver o que aqui o que ele vai fazer é retornar a população de todos os países, certo? Se eu rodar aqui, então ele vai retornar os números de populações por países. Aí o que eu posso fazer é pedir a média de todos esses valores que ele retornou, o valor máximo e o valor mínimo. Então aí ele retorna qual que é a média, né, a população média com base nos registros da DBpedia, o valor máximo e o valor mínimo. Bom, e por último eu tenho esse comando que é o ask. Ele é um pouco diferente das demais consultas do Sparkle, mas ele é bem interessante, porque ele é utilizado para responder perguntas de sim ou não, ou verdadeiro ou falso no Sparkle. Então você não vai utilizar select ou where, como as consultas que nós vimos até agora, você só vai utilizar o comando ask, e entre chaves você vai colocar uma tripla a qual você quer saber se é verdadeiro ou não, ou um conjunto de triplas. Então aqui nesse exemplo, eu estou perguntando se o Brasil é uma cidade. Tá? Então eu uso a instância que representa o Brasil e eu falo se ele é um tipo da classe City. Então vamos ver o que vai ser respondido para essa pergunta no endpoint do DBpedia. Então eu posso vir aqui, né, colocar o ask, abro chaves, defino o recurso Brasil e pergunto se ele é do tipo cidade. Vamos ver? Vai falar não, não é. Agora, se eu colocar se ele é do tipo país, vai me responder que é verdadeiro. Mesma coisa se eu colocar aqui Elis Regina, perguntar se ela é uma pessoa, vai me responder que é. Algumas informações às vezes não estão completas na DBpedia, ela não é perfeita. Então vamos ver, se eu perguntar aqui se Elis Regina é um artista, ele respondeu corretamente. Colocar que ela é uma cantora, vamos ver, é falso, né? Então aqui, no caso, ele não tem essa informação. Então é assim que funciona para responder perguntas de sim ou não no Sparkle, a partir do comando ask. Lembrando que eu posso fazer a mesma coisa para a ontologia que eu defini. Então eu posso fazer aqui ask, né? Eu tenho na minha base de dados a Luciana, que eu defini. Vamos supor que eu pergunto se a Luciana ela é uma estudante. Vamos ver. Fala assim, Luciana é uma estudante. Se eu perguntar se ela é um empregado, vai falar não. Então, aqui no caso eu confirmo que Luciana é uma estudante. Aí com base nisso, por exemplo, eu poderia fazer uma consulta aqui para me retornar as informações da Luciana. Por exemplo, onde ela estuda, né? Qual escola a Luciana estuda?
Então, posso falar aqui, né? Ou no caso, somente escola. Eu ia falar Luciana, né? Então, Poslin, Luciana. Poslin estuda. E aqui é a incógnita a qual eu quero responder. Vamos ver, então, se eu consigo responder. Então, ele me retornou, olha, Luciana estuda na UFMG. Então, por essa aula é só. Antes de terminar, eu quero passar o exercício da semana para vocês. Dessa vez não vai ter uma lista de exercícios múltipla escolha. Vai ser um exercício que eu quero que vocês me mandem pelo Classroom, ok? E vai ser baseado no trabalho final da parte 1 do curso. Então, na primeira parte, vocês desenvolveram uma ontologia, que foi tema livre, vocês escolheram um tema, vocês definiram um escopo, construíram a ontologia no Protégé e me mandaram, certo? No formato de arquivo Turtle. Então agora eu quero que vocês instalem o servidor FUSEC, eu quero que vocês façam a implantação dessa ontologia que vocês criaram nesse servidor e eu quero que vocês desenvolvam 10 consultas Sparkle com base nessa ontologia e nas perguntas que vocês colocaram no escopo da ontologia que vocês definiram. Então, cada uma dessas consultas vocês vão salvar num arquivo RD, como a gente aprendeu, que é a extensão para as consultas Sparkle, e aí vocês comprimam num arquivo zip todas essas 10 consultas e vocês me submetam pelo Google Classroom. Ok? Então, esse é o trabalho, vocês podem considerar como se fosse o trabalho final da parte 2 do curso, já que essa parte de recuperação de informação se encerra hoje. Na semana que vem a gente vai ter aula para esclarecimento de dúvidas e daí em diante a gente começa a parte 3 do curso. Então, só para sumarizar, os tópicos apresentados nessa aula sobre métodos avançados Sparkle foi o servidor FUSEC, para que vocês possam implantar uma ontologia localmente ou, se quiserem, na web semântica para fazer consultas Sparkle. E nós também vimos comandos avançados do Sparkle, como count junto com o grupo by, como o comando having também, assim como achar o valor médio de um número, de uma incógnita numérica, assim como o valor mínimo e máximo, e por último, como fazer perguntas de sim ou não no Sparkle. Então, por hoje é só, boa semana a todos e bons estudos!